Voltei! Pois é, voltei. Brasil tá de volta ao nosso Expresso 30, o seu programa do fim de semana que traz a política, o poder e as polêmicas. E o que tem de polêmica no programa de hoje, você não pode esperar. Estamos em troca, inclusive, de cenário. Na semana que vem temos cenário novo e temos um estilo novo de programa também, então fica ligado. Mas falando do programa de hoje, olha só, impeachmentaço. A oposição protocola 16 pedidos de impeachment contra ministros de Lula. Câmara Federal aprova projeto antifacção com emenda do Novo, proibindo presos de votar. Partido Novo vai pedir a inegibilidade de Lula assim que ele efetivar a sua candidatura à presidência do Brasil. O motivo? A propaganda eleitoral antecipada na escola de samba da Sapucaí. Ex-dirigentes do INSS denunciam Lulinha e também outros políticos no esquema de desvios de aposentadorias do INSS. Gastos com o cartão corporativo do governo Lula chegam a 1 bilhão e 400 milhões de reais. E você vai ver que João Campos, presidente nacional do PSB, se casou com Tabata Amaral. Mas veja, esquerda do comunismo para você, do socialismo para você e da família tradicional enlatada para eles, porque foi na Igreja Católica, com bênção do padre, com família, tudo bonitinho, como manda o figurino. Tudo isso e muito mais, tem também os quadros do programa, a partir de agora no seu Expresso 30. Jarbex, toca aí a sirene e vamos embora que o Expresso partiu. E a gente começa o Expresso de hoje com o impeachmentaço, que é assim que está sendo chamado. Os deputados da oposição protocolaram 16 pedidos de impeachment contra ministros do governo Lula. Pois é, esse impeachmentaço, os 16 pedidos, foram protocolados pela deputada Caroline de Toni, que é do PL de Santa Catarina, e também pelos colegas dela da oposição. Segundo a deputada Caroline de Toni, os ministros não responderam a pedidos de informação feitos por 20 parlamentares sobre ações aí de políticas públicas. Tem até um trecho dela, né? Ela fala. Vamos botar aí a Carol de Toni, como é conhecida. Vamos lá. Esses pedidos estão baseados em requerimentos de informação. 54 requerimentos de informação protocolados nos anos de 2024 e 2025 por mais de 20 deputados, questionando, pleiteando informações sobre o uso do dinheiro público, sobre políticas públicas, mas que, no entanto, não foram respondidos pelas pastas dos ministros de Estado do governo Lula. Está escrito no artigo 50 da Constituição que se um ministro de Estado não responde requerimentos de informação em 30 dias ou responde de modo insuficiente ou presta informações falsas, incorre em crime de responsabilidade. Bom, esse pedido foi protocolado no STF, tá? Na última quarta-feira. E quem são os ministros-alvo? Lá vai a imagem para vocês na tela. Fernando Haddad, o nosso querido Tachad, ministro da Fazenda. Alexandre Padilha, ministro da Saúde, Camilo Santana, ministro da Educação, Volney Queiroz, ministro da Previdência Social, eita INSS, Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, Sônia Guajajara, a ministra dos Povos Indígenas, Valdez Góes, ministro da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, José Múcio, ministro da Defesa, Vinícius Marques de Carvalho, ministro da CGU, Frederico de Siqueira Filho, das Comunicações, André Fufuca, que eu achei que era apelido, mas isso mesmo, André Fufuca, que é dos Esportes, Jader Barbalho, velho conhecido, ministro das Cidades, Luiz Paulo Teixeira, Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária, Esther Dweck, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Sidônio Palmeira, o grande Sidônio, ministro de Comunicação Social da Presidência da República, aquele flagrado em altos papos em um café com aquela Daniela, né? A famosa Dani Lima, aquela que fala um monte de besteira e é petista doente sem disfarces.
né? Pelo menos ela não disfarça. Eduardo, vai dar em quê isso aí? O pedido de impeachment tem que ser feito, independente do que vai dar. São os deputados federais fazendo o trabalho deles. Agora, o senhor Davi Alcolumbre poderia fazer o trabalho dele. E não só pautar esses impeachments, mas também ajudar nisso, né? Mas também pautar o impeachment de Alexandre de Moraes. Aliás, o Senado já começou a funcionar? Porque até agora não tinha começado, né? Pelo menos não oficialmente. Pois é, segunda estação de hoje, vamos falar dos deputados federais que aprovaram o texto original do PL antifacção, com uma emenda do Partido Novo que proíbe, a partir de agora, presos de votarem em eleições. Isso é uma grande vitória para o brasileiro. O projeto já tinha sido aprovado pelos deputados que enviaram o texto ao Senado. Lá, os senadores fizeram alterações, deixaram o projeto com punições menos severas, principalmente para líderes de facções criminosas. Só que na noite da última terça-feira, a Câmara Federal aprovou o texto inicial, antes da mudança dos senadores, tá? E agora o PL vai para a sanção presidencial. O destaque vai para o Partido Novo. O deputado Marcel Van Hatten, inclusive, ele fez um vídeo, porque ele foi o autor de uma emenda que passa a proibir que presos votem nas eleições. Ele gravou, inclusive, esse vídeo ao lado do relator do projeto, o deputado Guilherme Derrite, do Progressistas de São Paulo. Vamos ver. Pessoal, boa noite. Uma das maiores alegrias dos meus 2 mandatos é ver que acabamos de aprovar o projeto de lei antifacção, inclusive com emenda nossa, para que preso não possa mais votar. Nessa eleição, preso não vota mais. E além disso, Derrite, que é o relator aqui do projeto, olha, parabéns pelo teu trabalho. Aqui na Secretaria de Segurança de São Paulo também, onde fez um excelente combate à criminalidade. Bandido não tem vez no teu projeto aqui, não. Primeiro, agradecer a liderança do Marcel Van Hatten, Partido Novo, enaltecer o destaque apresentado pelo Partido Novo, que restringe o direito dos presos provisórios do Brasil ao voto. É inadmissível que um país aceite que quem está à margem da lei, quem cometeu crime, quem está encarcerado, possa decidir o futuro da nação mediante o voto. E a gente sabe quem foi que teve a maioria dos votos dentro dos presídios, né? Exatamente. Então, obrigado pelo apoio, pela liderança. A proposta, nós retomamos o texto original da Câmara porque as punições são muito mais severas. Lembrando que o PL antifacção foi enviado pelo governo federal às pressas, eles estavam nas cordas, depois da Operação Contenção no Rio de Janeiro. Apresentou um projeto fraco que previa pena de prisão de 1 ano e 8 meses a 3 anos, ou seja, nem preso fica no Brasil, que é punido com 3 anos. O crime faccionado privilegiado. E nós endurecemos aqui penas que são de 20 a 40 anos, podendo chegar a 65 anos de prisão. Detalhe, com o cumprimento da pena, podendo chegar a 85% em regime fechado. Liderança de PCC, de Comando Vermelho, direto no Sistema Penal Federal, sem direito ao auxílio reclusão, sem direito a nenhum tipo de benefício. Então, um avanço muito grande. E a parte de descapitalização de bens, através da ação civil do Ministério Público, independente, autônoma e imprescritível, faz com que a retirada dos bens e recursos de membros de organizações criminosas que lavam o dinheiro das atividades ilícitas seja muito mais rápido. Então, agradecer a todos os deputados e a liderança do Marcel e dos colegas do Partido Novo aí que ajudaram muito. Não, nós estamos juntos. Aprovado, então, agora em definitivo esse projeto, é um novo marco legal de combate ao crime organizado. Aprovado também em definitivo, né, o nosso... a nossa emenda ao texto para que preso provisório não possa mais votar e, principalmente, Derrite, aprovado algo que é bom para o Brasil. E eu espero te ver no Senado ano que vem, junto comigo. Vamos trabalhar para isso aí. Né? Ele por São Paulo, eu pelo Rio Grande do Sul. Um abraço, parabéns de novo. Tamo junto. Valeu, pessoal. Isso seria uma coisa que não deveria precisar nem de uma emenda, nem de um projeto para isso. Porque em vários países do mundo, quando uma pessoa é presa e condenada porque infringiu a lei, ele automaticamente, ou ela, perde os seus direitos políticos e direitos de cidadão. Os direitos humanos permanecem, mas os direitos de cidadão são perdidos, porque a partir dali essa pessoa virou um fora da lei. Isso é uma coisa muito simples de entender, mas aqui no Brasil, inclusive o PT vai ser o partido que mais vai sofrer com essa medida, porque você lembra da comemoração dos presos, tem até a imagem aqui, né? Nos presídios,
comemorando porque Lula foi eleito. E eles votaram. Então, é um grande golpe, não na democracia, mas um grande golpe na bandidagem que, pelo que a gente viu, elegeu bandidos para coordenar, quer dizer, coordenar é muito, né? Mas para gerir também não. Para presidir esse país. Essa é a verdade. Vamos para agora o quadro que há de novo, porque o Novo fez mais coisas pelo Brasil. Vamos hoje para Minas Gerais. No começo dessa semana, o sudeste do estado foi atingido por fortes chuvas e as cidades de Juiz de Fora e Ubá foram as mais afetadas. Teve deslizamento, teve morte, infelizmente. E esses dois municípios estão em estado de calamidade, inclusive a gente se solidariza aí com todas as famílias que perderam seus entes queridos. O governador Romeu Zema enviou as forças de segurança e de defesa civil para a região. E em coletiva, Zema disse que empenhou as equipes para salvar o maior número de vidas possível. Vamos ver. Fiz questão de deslocar até Juiz de Fora. Eu estava no noroeste de Minas Gerais, em Paracatu, Naí. Então, logo tomamos conhecimento da gravidade das ocorrências aqui. E desde que tomei conhecimento, ainda de madrugada, determinei ao Coronel Rezende, nosso chefe da Defesa Civil, que empenhasse todos os esforços possíveis no sentido de tentarmos salvar o maior número de pessoas. E com isso foram feitos deslocamentos de diversos profissionais do Corpo de Bombeiros, principalmente, da Polícia Militar, da Polícia Civil, para que o Estado desse todo esse apoio inicial devido às ocorrências, não só em Juiz de Fora, como também em Ubá e outras cidades aqui da região. E temos acompanhado a todo momento, já conversei diversas vezes hoje com pessoas que estão aqui acompanhando, para que essa ajuda seja implementada de acordo com o que for necessário. Já recebi também sinalização dos governadores dos estados vizinhos, do Sul e do Sudeste, que, caso necessário, estão disponíveis para enviar qualquer tipo de ajuda suplementar, o Exército, a mesma coisa. Então, fico muito agradecido. E quero muito me solidarizar com toda a cidade de Juiz de Fora, que foi a mais afetada, um momento muito triste. Família perderam entes queridos, que ainda estão sendo, em muitos casos, resgatados. E realmente é muito triste nós vermos um acontecimento como esse. Outro dia eu ainda conversei com o Coronel Rezende que esse verão até a chuva não tinha sido tão intensa e agora, no fim do verão, tivemos uma noite extremamente chuvosa aqui em Juiz de Fora, onde em poucas horas se choveu quase que o equivalente a um mês todo em termos de volume, o que fez com que esses deslizamentos ocorressem. E lembro que, além de tudo o que disse, nós já estamos providenciando ajuda humanitária, caminhões já estão saindo de Belo Horizonte com os kits de higiene, kits de limpeza, para atender os desalojados, os desabrigados. A nossa companhia de energia elétrica já está tomando as providências para que as áreas que ficaram sem energia venham a ter a mesma o quanto antes. A informação que acabei de ter é que 22 mil pessoas ficaram sem e que nesse momento são cerca de 4 mil que no decorrer das próximas horas ainda terão a energia reestabelecida. A companhia nossa de saneamento, a Copasa, que não opera em Juiz de Fora, também já se disponibilizou a mandar técnicos para estar ajudando a empresa municipal de água e esgoto, caso a empresa julgue necessário, para que esse serviço, que é mais importante ainda do que energia, seja reestabelecido. Faltar água num momento como esse é extremamente grave, mas tudo está sendo mobilizado. O CREA,
que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, também está enviando profissionais para que avaliem o risco das encostas, já que ainda teremos mais previsão de chuva. A nossa Polícia Civil trouxe uma força-tarefa para identificação de vítimas, e isso tem agilizado muito. Assim que uma vítima é resgatada, logo ela já é identificada. E o Corpo de Bombeiros, até o momento, e acho que esse número dificilmente vai subir, já conseguiu resgatar 98 pessoas com vida. E espero até que suba, né? Podemos ter aí pessoas ainda em alguma situação que está lá aguardando o resgate. Mas quero encerrar aqui dizendo que todo o esforço que é possível está sendo feito e continuará sendo feito. Vim para ficar aqui de hoje até amanhã. Amanhã quero ainda ir ao bar. Não terei tempo hoje, mas quero acompanhar de perto todo esse trabalho que está sendo feito. Ano passado estive em Ipatinga, onde nós tivemos um evento semelhante, mas não com tantas vítimas. E os nossos bombeiros continuarão dedicando em tempo 24 horas por dia. Uma nova turma já vai substituir a primeira que iniciou os trabalhos de madrugada, para que esse resgate seja feito com a maior agilidade possível. O Estado está presente, a Prefeitura pode contar conosco, nós estamos mobilizados e dando todo o apoio possível que está ao nosso alcance. Agora vamos partir pro carnaval, né? Porque você sabe que a gente parou aqui no carnaval, né? Eu tive um descansozinho que eu não tinha parado o ano todo. E aconteceu um monte de coisa no carnaval. Inclusive, propaganda eleitoral gratuita. Gratuita não foi, não. Foi antecipada, mas custou caro. Para essa escola de samba, R$1 milhão do teu bolso. Pois é. O Partido Novo vai pedir a inegibilidade de Lula por abuso de poder político e econômico após ele ser, digamos assim, homenageado em uma escola de samba do Rio de Janeiro. Só que ele usou recursos públicos para patrocinar essa escola. Coincidência, usou dinheiro federal para patrocinar uma escola que estava homenageando ele. Coisa pouca, né? Coisa besta. A escola de samba acadêmico de Niterói, inclusive, a presença de Lula lá embaixo, né? Ia ter Janja desfilando, ela ia fazer a apoteose dela. Fez ofensas, inclusive, aos cristãos, mas foi rebaixada. Não só rebaixada, ficou em último lugar. Bichinha, coitada, né? Em entrevista à CNN Brasil, o presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, meu presidente, disse que o desfile foi uma propaganda eleitoral antecipada. Veja aí. Bom, nós já havíamos entrado com uma representação na semana passada, mostrando que todos os elementos aos quais nós já tínhamos acesso, seja aquilo que já havia vazado na imprensa, ou seja o próprio samba enredo que estava ali no YouTube, para todo mundo ver, aquilo ali já era bastante óbvio de que se tratava de propaganda eleitoral antecipada, e qualquer um que visse aquilo conseguia ter essa percepção. Infelizmente, o TSE indeferiu a nossa liminar, alegando que seria censura prévia e que não era possível saber se aquilo tudo que havíamos indicado iria acontecer, mas de fato aconteceu, né? E aconteceu muito mais. Tem elementos ali que não sequer nós não citamos na petição inicial, mas vamos também peticionar mais uma vez, que diz respeito a uma ala, inclusive, com a estrela do PT, né? Lembrando que o presidente da escola de samba, o presidente de honra, é vereador do PT. Houve notícias em que a própria primeira-dama, Janja, atuou ativamente para captar recursos para a escola de samba, ou seja, o Palácio sabia muito bem do que estava acontecendo, do que se tratava, né? O próprio Lula foi ao desfile, desceu durante o desfile da Acadêmica, então tudo isso para nós configura, de fato, propaganda eleitoral antecipada, mas tem um agravante muito maior, que é o uso dos recursos públicos, né, por meio do poder político, do poder do próprio presidente, da Embratur, enfim, todos os órgãos federais. Assim que foi registrada a candidatura do presidente Lula, uma ação de investigação judicial eleitoral para pedir a sua inelegibilidade e a cassação do registro, porque isso para nós passou de todos os limites, e agora esperamos que o TSE de fato tome uma posição, porque se nada acontecer, Uribe, qual o precedente para os próximos carnavais? A verdade é que todos os carnavais vão se transformar em uma pré-campanha política. Todo carnaval de ano eleitoral vai ser cada escola de samba homenageando um político que conseguiu colocar dinheiro ali com emendas ou com a estrutura da prefeitura ou do estado para poder se beneficiar. Então é até um risco para o nosso próprio carnaval. Bom, essa homenagem aí nesse desfile, a homenagem a Lula,
teve a exaltação da imagem de Lula, símbolo partidário, distribuição de coisa com o presidente, com a estrela do PT, com o nome do PT, com tudo, e ofensas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Botaram um Bozo lá, fazendo arminha, não sei o que mais lá, sendo preso e etc. Mas o principal foi a ofensa aos cristãos e a ofensa à família brasileira. Colocaram a ala com a família brasileira enlatada, como se fosse em conserva. Pois é. E aí tem uma coletiva, né, de outro assunto, que uma repórter perguntou a Lula sobre as críticas de lideranças religiosas sobre o desfile. E aí você vai ver a pergunta e a resposta de Lula. Vai, solta aí. Eu gostaria de saber o que o senhor pensa sobre as críticas que os evangélicos têm feito à ala Neoconservadores em Conserva, que foi para a avenida durante o carnaval, na homenagem da escola de samba ao senhor. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu não penso. Porque, primeiro, eu não sou carnavalesco. Eu não fiz, sabe, o samba enredo. Eu não cuidei dos carros alegóricos. Eu apenas fui homenageado numa música maravilhosa, que foi uma pena que a minha mãe já tivesse morrido e não visse a música. A música, na verdade, é uma homenagem à minha mãe. É a saga dela de trazer o vídeo para São Paulo. Eu, sinceramente, acho que a escola fez uma coisa extraordinariamente. Não cabia ao presidente dar palpite nos carros alegóricos. Só cabia o presidente da República aceitar ou não, sabe, se ele queria ser homenageado. E eu aceitei. E sou muito grato à escola. Muito grato. Quando eu voltar para São Paulo e para o Brasil, eu vou visitar a escola para agradecer a homenagem que eles prestaram. A saga da Dona Lindu saindo de Garanhuns para São Paulo. Só isso. Vamos passar a próxima pergunta. Pois é. Lula nem respondeu, né, quis calar a repórter, aquela coisa todinha, só que o que ele não calou foi a voz do povo. E isso você pode incluir um homem chamado Padre Francisco de Assis. Pois é, ele é da paróquia de São Paulo e ele fez um chamado ao presidente. Vamos ver? Quando é usado dinheiro público, dinheiro do jogo do bicho e dinheiro do tráfico para patrocinar um desfile de escola de samba, onde um líder ladrão, que já foi comprovado que ele realmente roubou e descondenado, é lançado como herói. Não é possível que vão votar neste infeliz de novo. Vocês viram o que saiu no desfile da escola de samba essa semana, onde parece que o líder do Brasil é uma miniatura do líder da Coreia do Norte. É digno de uma ditadura. Quando é usado dinheiro público, dinheiro do jogo do bicho e dinheiro do tráfico para patrocinar um desfile de escola de samba, onde um líder ladrão, que já foi comprovado que ele realmente roubou e descondenado, é lançado como herói. Será que teve o carro do mensalão? Ou será que o mensalão não existiu, é fake news? Será que teve o carro do petrolão? Ou será que o petrolão também é fake news e nunca existiu? Será que teve o carro dos 4 júris que o condenaram? Ou isso também foi fake news? Será que teve o carro daquele não sei quantos bilhões de dinheiro que foram colocados numa praça em Curitiba? Ou será que aquilo também era tudo falso? É digno de Coreia do Norte. Os inteligentes vão entender o que eu estou acabando de dizer. É digno de Coreia do Norte. Que palavras sábias, padre. Parabéns pro senhor. Mas ele não foi o único, tá? Dom Adair, que é bispo da Diocese de Formosa, em Goiás, também expôs a opinião do brasileiro cristão. Olha só. Com profunda dor em nosso coração de pastores e de fiéis, vimos mais uma vez a fé cristã ser escarnecida e vilipendiada durante as festividades do Carnaval, especialmente no desfile da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Sob o pretexto de arte e liberdade de expressão, assistimos a um ataque deliberado aos valores mais sagrados para nós, com um deboche particular dirigido à família tradicional, à família conservadora, pilar da sociedade e santuário da vida. Uma crítica também azeda ao produtor do campo,
que abastece com seus muitos impostos os cofres desse governo. Mas o que torna esse estardalhaço ainda mais grave, ainda mais revoltante, é saber que todo esse deboche da família, dos trabalhadores, todo esse incentivo à cultura do ódio, toda essa divisão cada vez mais profunda em nosso Brasil foi patrocinado pelo dinheiro público. Sim, irmãos, com a desfaçatez de um governo que não cumpre com as suas obrigações fundamentais para com o nosso povo, um governo que não educa, que não cuida da saúde, que não oferece segurança, quis fazer daquele momento um momento político, um momento eleitoral, uma campanha presidencial antecipada. Enquanto nossas crianças não têm escolas adequadas, enquanto nossas famílias sofrem com a falta de oportunidades e com a violência. Recursos públicos foram desviados para financiar a profanação de nossos valores mais caros. Isto não é apenas um ataque à fé, é um roubo da esperança do nosso povo. Este não é um fato isolado, mas o sintoma de um projeto cultural que busca desconstruir a identidade de nosso povo. Uma identidade que foi forjada sob o signo da cruz de Cristo. Propõe-se um modelo de família que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina a discernir como contrário ao plano de Deus. Uma estrutura familiar desajustada, meus irmãos, sem a referência paterna e materna como alicerces, onde os laços com Deus são cortados e os padrões bíblicos e os ensinamentos da igreja são descartados como antiquados, só pode produzir uma sociedade embaraçada pela esquizofrenia social e o sofrimento existencial das pessoas que não tiveram o direito de assentar suas vidas e fundamentar o seu caráter sobre as virtudes. O que é que eu posso comentar sobre isso? Eles atacam as pessoas que não pensam iguais a eles. Eles atacam as pessoas cristãs, eles atacam a maioria desse país, que é formado por famílias tradicionais. Eles atacam todo tipo de pessoa que não pensa igual a eles, só que eles pregam democracia, eles pregam igualdade, eles pregam equalidade, mas não praticam isso. Vamos agora para o escândalo do INSS. O escândalo não, o crime do INSS vira uma bomba. Pois é. 2 ex-dirigentes do INSS, né, estão aí com a delação premiada para ser aí fechada, mas eles vão entregar, ou já até entregaram, políticos e o filho de Lula, Lulinha, como envolvidos no esquema de fraudes contra os aposentados. A informação é da coluna Andresa Matias, do portal Metrópolis. Segundo a publicação, o ex-procurador do INSS, Vigílio Oliveira Filho, e o ex-diretor de benefícios da autarquia, André Fidelis, teriam detalhado esse envolvimento de Fábio Luiz Lula da Silva e de outros políticos nesse esquema. Entre os políticos citados pelos delatores estariam Flávia Pérez, a Flávia Arruda, né? Ela era a Flávia Arruda antes, né? Que foi ministra, inclusive, da Secretaria de Relações Institucionais do governo Jair Bolsonaro. É a primeira vez que o nome dela aparece associado ao esquema. Flávia é mulher do economista Augusto Lima, ex-CEO do Banco Master, ex-sócio do empresário mineiro Daniel Vorcaro. Todo mundo junto, todo mundo misturado, todo mundo no mesmo barco. Esse Vigílio Filho aí é acusado pela PF de receber 11,9 milhões de reais de empresas ligadas a entidades que faziam os descontos ilegais nas aposentadorias dos velhinhos e velhinhas do país. Já ganham pouco e tinha esse desconto sem nem saber que tinham. Desse total de 11,9 milhões, 7,5 milhões teriam vindo de empresas de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Os repasses teriam sido enviados a empresas e contas bancárias da esposa do ex-procurador, a médica Thaisa Hoffmann Jonasson. Hoffmann, eu já ouvi esse nome em algum canto. Já André Fidelis teria recebido 3,4 milhões de reais em propina entre 2023 e 2024. Segundo as investigações, os 2 delatores estão presos desde 13 de novembro.
Ainda de acordo com a coluna, o careca do INSS também estaria preparando uma proposta de delação premiada. Aí eu vou achar, o bicho pega. Aí o bicho pega. Mas veja, se com tudo que já tem não estão fazendo nada, quem garante que vão fazer alguma coisa, né? Quando o crime domina o país, criminoso vira parceiro, vira companheiro. E aí um companheiro não vai punir o outro. É mais ou menos assim que funciona. Agora vamos lá, vamos dar uma aliviada no clima, né? Eu me lembrei de um amigo meu, rapaz, agora. É um produtor nosso, inclusive, que produz esse programa, Álvaro Torres. Porque o assunto do meme da semana me lembra muito ele. Uma sessão na Câmara de Vereadores de Bahia, que fica na região metropolitana de João Pessoa, foi interrompida. Tava lá, daqui a pouco interrompe a sessão, corre todo mundo. Quando a gente viu a imagem, achou o quê? Tiroteio, alguém foi ameaçado, rolo grande. O motivo foi outro. Solta aí. Se não borrifaram nada aí, acho que borrifaram para continuar. Borrifaram para vocês verem. Não, filma aqui, por favor, não, ali. O pessoal tá colocando produto químico, os assessores da presidente da casa alterando o cronômetro. Mais uma vez, tentando me denegrir, tentando depreciar a minha imagem. A fala continua sendo minha, presidente. Mais uma vez. Já que a senhora vai encerrar a minha fala, já que a senhora não tem a capacidade de discutir no âmbito da fala. Mais uma vez, tentando denegrir minha imagem. É minha fala, presidente. Respeito o regimento. Já que a senhora não tem condição de se defender na íntegra, a senhora não tem a capacidade regimental, a senhora não tem a capacidade para acontecer isso. Tá me afetando aqui. Tá me afetando o ar, que tá me prejudicando aqui minha respiração. Não, não corte não, por favor, que o meu não tá prejudicando, não. Tudo bem, ela pode sair. Quem vai assumir é Nildo da Casa Branca. Não suspender, não, que tá todo mundo aqui. Nildo assume. Irei suspender a sessão por 15 minutos. Que as manobras que essa vereadora... Manobra para parar a sessão, manobra. Pois é, parece que na Câmara de Bahia, o cheiro do Brasil tomou conta. Porque hoje o Brasil é podre, né? E parece que esse cheiro invadiu a Câmara de Bahia. Minha solidariedade aos que sofreram com a essência e um conselho médico para o produtor da essência. Pelo amor de Deus, visite o médico o mais rápido possível, porque se causou esse alvoroço numa Câmara inteira... Bora lá. Como é o nome disso aqui agora, rapaz? Isso é um meme duplo hoje no programa. É um meme duplo. Hoje o programa é feito tapioca, tem um meme duplo. Porque além disso que aconteceu em Bahia, né, da flatulência, digamos assim, a gente teve um outro gás que foi para as manchetes. Eu diria que um gás disfarçado de vestido. Estão apelidando esta imagem de Bujanja. Janja foi querer mais uma vez aparecer mais do que o presidente da República. E eu diria até que parecia que eles estavam indo para uma festa fantasia de Halloween. Ela de bujão de gás da vovó, fantasiada com aquele paninho que vovó colocava antigamente. E o presidente de Zé do Caixão. Mas diga se não tá igual, mostra a imagem aí. Não tá igual? Então seria Bujanja e Lula do Caixão. Quinta estação de hoje. Vamos falar agora dos gastos da Bujanja. Bujanja e Zé Caixão, eles conseguiram literalmente bater um recorde. Seria o recorde de melhorar a educação do país? Não. De melhorar a saúde? Não. A segurança? Não. O recorde de gastos no cartão corporativo. Em 3 anos, 1,4 bilhão de reais. 1 bilhão e 400 milhões de reais no cartão corporativo é uma coisa impressionante. Só em 2025, 423 milhões. Entre as maiores compras estão empresa de material de construção, pagamentos aleatórios e iFood. O povo come, viu? O povo come, viu? Agora, vamos lá. De acordo com a Veja, somente a presidência da República foi responsável por 55 milhões em gastos no ano passado. Os gastos específicos, no entanto, são sigilosos. Lula botou em sigilo. E isso é um processo do TCU. Agora a gente fez uma conta aqui. Sabe quanto você teria que gastar por dia
para, neste período que ele é presidente, atingir 1 bilhão e 400 milhões de reais, mais de 3 milhões de reais por dia. Você conseguiria, Álvaro, gastar 3 milhões de reais num dia? Só se fosse comprando carro, apartamento, essas coisas, né? Material de construção e iFood. Meu amigo, tem alguma coisa errada. Vamos lá. Sexta e última estação de hoje, vamos falar sobre a hipocrisia da esquerda, e agora eu encho a boca para falar isso. Hipócritas. Hipocrisia pura. Para você, socialismo, pregar o comunismo, pregar tudo que não deu certo no mundo. Para eles, toda a tradição que um bom conservador quer. João Campos, prefeito do Recife, presidente nacional do PSB, casou com Tabata Amaral, também do PSB, socialista, esquerdista e tudoísta que você quiser imaginar. A cerimônia foi sábado passado. Você vai me perguntar, em Cuba? Não. Venezuela? Não. Nicarágua? Não. China? Não. Na Igreja Católica, talvez uma das mais tradicionais e bucólicas do estado de Pernambuco, a Igreja da Praia dos Carneiros. Você vê aí as imagens. Ele chegou acompanhado da mãe, como manda a tradição. Ela chegou também acompanhada, como manda a tradição, de vestido branco de noiva. Teve coroinha, teve bênção do padre, teve hino religioso sendo cantado. Veja que coisa, veja, católica a igreja, viu? Aquela família enlatada do desfile que homenageou Lula. Eu posso chamar já João Campos de conserva, Tabata Amaral de conserva também? Seria João Campos o palmito em conserva e ela a azeitona em conserva? Não sei. Pois é, a festa foi para cerca de 500 convidados. Com um detalhe, foi um ato político. Fora as famílias, ato político. E o que chamou a atenção foi o atual, mas talvez e provavelmente com certeza não futuro vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O ministro do STF no casamento de um presidente de partido. É, no mínimo, um ato, digamos assim, que deveria ser evitado para não levantar suspeitas. Bom, eu não tenho muito o que comentar. As imagens estão aí. Repetindo, é o balalá para você, o blá blá blá, a piléria, a falácia, mas na prática querem ter a famíliazinha certinha, casar de vestido branco, de noiva, numa igreja católica com bênção do padre, a família em conserva que eles criticam. São hipócritas. No mais, Deus abençoe os noivos, tá bom? Vamos agora para as rapidinhas do Expresso. Com o apoio dos Estados Unidos, o Exército do México mata narcotraficante El Mancho, um dos mais procurados dos dois países. E o negócio ficou feio lá no México, viu? Fachin arquiva relatório da Polícia Federal que apontava suspeição de Dias Toffoli no caso do Banco Master. Continuou assim o negócio, né? Estudo aponta que Brasil será maior beneficiado com as taxas globais de 15% impostas por Trump. Grupo industrial João Santos alega ter sido vítima de fraude do Banco Master. E fez vítima um monte de gente, né? Pesquisa mostra que Flávio Bolsonaro tem apoio de 5 governadores dos estados com mais eleitores no país. Marqueteiros do Novo, PL, PSD e PT projetam guerra de inteligência artificial nas eleições de 2026. A Azul Linhas Aéreas Brasileiras anuncia que saiu da recuperação judicial nos Estados Unidos. Isso muda alguma coisa pra gente? Enfim. Juiz de Fora decreta calamidade pública após mortes nas chuvas, que foram muito fortes, que causaram uma tragédia. A gente, inclusive, se solidariza com tudo que aconteceu lá. Contas externas do Brasil registram um rombo de 8 bilhões e 360 milhões de dólares em janeiro, diz o Banco Central. Aliás, o Brasil passou pela primeira vez do trilhão ou dos trilhões em rombo no país. Comissão da Câmara aprova acordo do Mercosul e União Europeia. Texto segue para o plenário. Ex-senador Fernando Bezerra Coelho e o filho dele, o deputado federal Fernando Coelho Filho, também filho dele, Miguel Coelho, são alvos de uma operação da Polícia Federal por suspeita de desvio de emendas. Vamos embora, porque agora chegou a hora
do quadro 30 em 30. Se vira, Eduardo, para o desafio que eu quero saber qual é. Diz aí, Grilo. Bora cuidar da saúde? Bora. Hoje, o desafio é fazer 30 abdominais em 30 segundos. Eu vou fazer isso onde, Álvaro Torres? Aqui, ó. Aqui? Aqui, ó. Aqui. Mas são 30 abdominais. Em 30 segundos. Tá. Abdominal curtinho ou abdominal longuinho? Você escolhe. Ah, meu amigo, pegou em bomba. Eu vou explicar por que no final, vai. Isso já. 1, 2, 3, já! Vou acabar o tempo, tu me avisa. Foi! Quer mais quantos? Agora eu vou explicar por quê. 13 anos praticando kickbox, eu fazia 1.500 abdominais por dia. Quer que eu faça mais quantos? Deu uma canseirinha, mas tô aqui pronto. Kickbox, 13 anos da minha vida. Eu devia ter feito 14, então 12,5. Por que 13, né? Enfim, bom sábado pra vocês. Sábado que vem a gente volta com um novo cenário e um programa com um estilo diferente, mas com as mesmas notícias e com os mesmos quadros. Calma que vai ter surpresa. Beijo no coração. Fui.